Deus, Romanos capítulo 6, versículo 23. Todos acharam? Diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Levanta a palavra do Senhor. Pede para Deus falar contigo aí. Senhor Deus maravilhoso, eterno Pai, eis aqui a tua palavra santa, a tua palavra fiel, a tua palavra verdadeira. E Deus, importa que eu diminua, o Senhor cresça, porque sem ti nada eu posso fazer, Senhor. Fala conosco, papai, porque a tua igreja ouve, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode se assentar. Os adoradores podem adorar Ele. O tema da mensagem de hoje é as fases da morte. Hoje iremos aprender um pouquinho. Nós acabamos de ler um texto escrito pelo apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos que estavam ali em Roma, e ele enfatiza algo muito importante. Ele enfatiza que há um salário, há uma recompensa, há algo a receber pelo resultado e consequência de algo que nós fazemos. Porque o salário, ele vem através de algo que fazemos. E Paulo aqui ele está enfatizando que o pecado, ele tem um salário. E esse salário ainda não mudou. O salário continua o mesmo, não teve reajuste. E o salário do pecado continua sendo a morte. Quando Paulo fala sobre o salário do pecado, a morte, na realidade ele está trazendo à luz da Bíblia a lei da semeadura, algo que ele escreveu para os irmãos gaulenses, os irmãos da igreja de Gálatas, lá no capítulo 6, versículo 7, quando ele disse assim: Deus não se deixa escarnecer. Não erreis. Por que não erreis? Porque Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Quando Paulo fala que o salário do pecado é a morte, ele está dizendo: ei, você vai receber a recompensa do salário pelo seu pecado, pelas suas obras. A morte, quando é falada, ela é temida por muitas pessoas. Muitas pessoas não querem nem falar sobre a morte, porque a temem. Pessoas que têm medo da morte. E nós sabemos que a morte, ela é inevitável. É um fato que irá acontecer na vida de todos nós, se nós vivemos até o arrebatamento da igreja. Porque no arrebatamento da igreja nós não veremos a morte, mas receberemos um corpo glorificado, seremos trasladados e subiremos para encontrar com o Senhor nos ares. Mas se não vivemos até lá, todos nós iremos enfrentar a morte. Porém, precisamos entender e conhecer as etapas da morte. Precisamos entender as fases dessa morte. E hoje eu vim aqui falar sobre as 3 fases da morte. A primeira fase da morte é a morte física. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, está escrito, Salomão dizendo que e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que deu, confirmando que essa matéria, o corpo a qual nós estamos vivendo, quando fecharmos o olho e se depararmos com a morte, esse corpo irá voltar para a terra, porque o Senhor nos fez do pó da terra. E Salomão vai dizer nele: o corpo vai voltar para o pó, e o espírito vai voltar para
Quando ele diz o Espírito, é o nosso fôlego de vida. O fôlego de vida, tanto do justo quanto do ímpio, vai voltar para Deus, porque foi Deus que deu. Aleluia, Deus. A morte física, para muitos, é conhecida como uma transição de uma vida passageira para uma vida eterna. Porque nós que estamos em Cristo sabemos que a vida é passageira. A Bíblia vai dizer que a vida é como um vapor de fumaça, que uma hora ela está aqui, daqui a pouco ela desvanece. Ela já não está mais. Ela é uma separação. A morte física é uma separação do corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Para alguns que não conhecem a Deus, a morte é considerada o fim de todas as coisas. Eles dizem: morreu, acabou. Morreu, não tem mais nada que possa acontecer. Mas para nós que conhecemos a Cristo e a sua palavra, para nós não é o fim de todas as coisas, mas é o começo de tudo. É o começo de todas as coisas. Como assim? Eu não entendi. As pessoas que não conhecem a Deus, é o fim de todas as coisas. Eu quero enfatizar para eles que não creem em Jesus, que vivem uma vida conforme a sua vontade e acredita que a morte é o fim. Na realidade será o fim mesmo para eles. É o fim do que? É o fim da paz, porque eles não terão mais paz. É o fim da alegria. É o fim do descanso. É o fim dos seus sonhos, dos seus projetos. Para eles será o fim da misericórdia de Deus para com as vidas deles. Glória a eles, será o fim da oportunidade. E será o fim da esperança. Para eles sim, será o fim de todas essas coisas. Agora para nós que estamos em Cristo, será o começo. Começo do quê? O começo de uma vida plena. O começo de uma felicidade permanente, de uma paz completa. Namastê. Aleluia, É glória. o começo de uma vida gloriosa na eternidade, que é perfeita ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Para nós é o começo, queremos desfrutar das suas promessas e da herança que Ele nos prometeu, passando a eternidade com Ele nesse lugar maravilhoso que Ele foi preparado. Aleluia. Para nós é um começo. Isso é a morte física. Mas a segunda morte que eu quero falar nessa noite também é a morte espiritual. Nós vemos em Gênesis capítulo 2, versículo 17, Deus dando uma ordem para Adão e Eva. Primeiro, logicamente, para Adão, depois ele transmitiu essa ordem para Eva. Aí nós vamos ver Deus dizendo para Adão assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Nós vemos que Adão, muitos conhecem a história, ele comeu do fruto, só que ele não morreu fisicamente, ele morreu espiritualmente. Por quê? Porque a morte espiritual, ela está relacionada a uma desconexão do relacionamento com Deus, da separação de Deus por causa dos nossos pecados. Como diz Isaías capítulo 59, versículo 2, que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Quanto mais pecamos, mais nós se distanciamos de Deus. O pecado faz com que o homem se desconecte com tudo aquilo que é espiritual. Ele acaba morrendo espiritualmente. Nós vamos ver na Bíblia Sagrada alguns exemplos. No livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 1, nós vemos João escrevendo ao anjo da igreja de Sardes. O anjo era o pastor daquela igreja. E ali ele escreveu aquilo que Jesus estava dizendo para ele escrever. E Jesus disse: João, escreve lá para o anjo da igreja. Ele diz assim: eu conheço as tuas obras,
religiosos, judeus daquela época, que eram conhecidos como representantes de Deus na terra, Jesus chama eles de hipócritas. Jesus chama eles de sepulcro caiados, dizendo: ei, vocês são belos por fora, mas o seu interior está cheio de ossos de mortos e cheio de toda imundícia. Estavam mortos espiritualmente, vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. Infelizmente, existem muitas pessoas que se tornaram hoje, eu posso até dizer que muitos cristãos se tornaram cadáveres ambulantes, mortos espiritualmente em seus pecados não confessados, escravizados pela mentira, pela prostituição, enganando e sendo enganados. Pessoas que infelizmente estão vivendo conforme a sua vontade e o seu querer. Pessoas que infelizmente estão vivendo uma vida de aparência, aparentando que estão vivos, aparentando até muitas vezes que são até espirituais, que estão cheios de Deus, mas estão mortos em seus pecados. E nós vemos, irmãos, que tanto a morte física que nós aprendemos, como a morte espiritual, elas duas ainda há esperança. Ainda há esperança no Marcinho. Por quê? Porque existe um homem que uma certa feita ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que está morto, se ele crê, ele viverá. Esse é Jesus. Ele é a ressurreição e a vida. Ele tem poder de ressuscitar quem ele quer, quantas vezes ele quer, da forma que ele quer. A vida física, considerados nós vemos aqui, eu mesmo já presenciei 2 fatos de ressurreição. Estava morto, mas Jesus foi e ressuscitou. E biblicamente falando, nós vemos que Jesus ele mostrou isso na ressurreição de Lázaro. Ele estava morto 4 dias, mas Jesus deu vida para ele. A filha de Jairo estava morto, Jesus chegou lá e deu vida para ele. O filho da viúva de Naim já estava dentro do caixão, indo para o sepulcro. Jesus chegou lá, tocou esquife e deu vida para aquele jovem. Eles tinham morrido fisicamente, mas nós temos um exemplo também espiritualmente, falando de um homem que morreu espiritualmente. Esse era o filho pródigo. Pegou a herança do pai, ele saiu para o mundo, viveu regaladamente, gastando dinheiro com a prostituição, com a mentira, e acabou morrendo espiritualmente. Porque por causa dos seus pecados ele se distanciou do pai. Mas a Bíblia diz que houve esperança, porque ele se arrependeu. E ele voltou enquanto ainda tinha vida. E quando ele voltou, o pai recebeu de braços abertos, fez uma grande festa. E ali nós vamos ver o pai dizendo: esse meu filho estava morto, mas reviveu. Ele estava morto espiritualmente, mas ele voltou, se arrependeu. Ele recebeu a vida espiritual. Aleluia! Aleluia! E eu quero falar também, não posso deixar de falar sobre a terceira morte. Que morte é essa, irmão Marcos? É a morte eterna. A morte eterna, infelizmente, nem Jesus vai poder fazer alguma coisa para essas pessoas que escolheram fazer parte da segunda morte. Apocalipse capítulo 2, versículo 11, está escrito assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, esse não receberá o dano da segunda morte. Às vezes você pode perguntar: não, o que é a segunda morte? Mesmo Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15, está escrito assim:
E a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A morte eterna, essa segunda morte é morte que o Senhor Jesus ele ensinou e ele mostrou, dizendo várias vezes, principalmente quando ele falava da sua ressurreição. Ele vai dizer: muitos irão ressuscitar, uns para a vida eterna, mas outros ressuscitarão para o tormento eterno. Ele enfatiza que será eterno. Não é como muitas pessoas que dizem hoje: não, você acha que Deus vai deixar as pessoas sofrer eternamente? Vai haver aniquilação, as pessoas vão ser lançadas lá e o fogo vai ali destruir o corpo da pessoa, a pessoa vai deixar de existir. Não, isso é mentira do diabo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, mostra Jesus dizendo que o tormento será eterno. Da mesma forma que a vida será eterna, o tormento também será eterno. O fogo será eterno, ele não se apagará. Em Mateus capítulo 25, versículo 41, vai dizer que esse fogo é eterno. Não foi preparado nem para mim nem para você, foi preparado para Satanás e os seus demônios. Só que infelizmente, aqueles que negam a Jesus, que não tem o nome escrito no livro da vida, infelizmente, eles escolheram rejeitar Jesus, rejeitar tão grande salvação. E se eles fecharem os olhos, partirem desse mundo, a morte física chegar, eles já estarão decretando ali a sua eternidade. Infelizmente, passarão a eternidade nesse lugar de tormento. Contudo, a morte eterna, ela é uma consequência final de alguém que escolheu viver uma vida sem renúncia, que escolheu viver uma vida satisfazendo os desejos do seu coração, sem se arrepender dos seus pecados, rejeitando tão grande salvação que Jesus, ele ali morreu na cruz do Calvário para nos derramar a sua graça salvadora. Escolheram rejeitar essa tão grande salvação. Aleluia. E a morte eterna, infelizmente, será uma dessas pessoas. E conhecendo agora as fases da morte, para concluir essa mensagem, que eu e você devemos fazer a melhor escolha, e nós devemos permanecer firmes no dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, que veio pela graça que é em Cristo Jesus, como nós vemos aqui. O salário do pecado é a morte, só que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Esse dom é gratuito. Esse dom eu e você não merecemos, mas nos foi dado. Esse dom só não recebe esse dom quem não quer. As pessoas costumam dizer: ah, mas a gente perde a salvação. Não tem como, eu creio que a salvação a gente não perde. Não, irmão, não, porque a salvação te dá de graça. O dom é dado de graça. Você simplesmente joga fora a salvação. Você não perde ela. Você perde a Bíblia, diz assim, que você perde a tua alma. A Bíblia diz que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A pessoa perde a alma, mas a salvação não. Por quê? Porque a salvação foi nos dado, não, gratuito. A salvação é como um ar que você respira. Foi te dado gratuito, você está respirando. Se você não quiser ele, é só você fechar o nariz, você perdeu o ar. Mas é te dado gratuito, só você rejeitar ele. A luz do dia, o sol, nos dado gratuito. Se você quiser, faz um buraco na terra, vai morar debaixo das cavernas da escuridão. Aí você vai rejeitar a luz do sol. E a salvação é a mesma coisa. Tem muitas pessoas que hoje rejeitam a salvação. Pegam ela e dizem: eu quero, joga fora, não quero, joga na lata do lixo. Não quero, continua vivendo a sua vida da maneira que quer. Aí de repente o que acontece? Começa a vir circunstâncias, situações, ela começa a chegar dor, sofrimento, aquela pessoa lembra: meu Deus, tem ainda uma esperança, ainda porque eu ainda tenho vida. Aí ele vai lá na lata do lixo, olha e fala: a salvação está aqui, eu quero agora. Ele pega a salvação
seremos recompensados, seremos galardoados lá no céu. Temos promessas. Ele não diz que o seu tesouro não está aqui, o seu tesouro está lá. Nós viemos juntar tesouros no céu, onde a praga e a ferrugem não consomem, e onde os ladrões não irão entrar. Deixe de buscar tesouros na terra, porque na terra os ladrões roubam, o ferrugem destrói. Mas ele ensinou a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus abençoe e guarde essa palavra